e passamos para a última exposição do painel. Presidente Luiz Cláudio Chaves, que vai abordar o tema Defesa no Procedimento Civil, Preliminares. Professor Luiz Cláudio Chaves, nosso presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, ele é professor universitário, membro honorário vitalício da OAB-MG. Eu vou pedir a permissão para seguir uma belíssima iniciativa da professora Ana Lúcia Sagazola na UFMG, porque ela aboliu a expressão ex-reitor. Nós temos reitor e o período do mandato. Então, aqui, nós temos aqui o vice-presidente do Conselho Federal da OAB no triênio 2016-2018. E advogado. Professor Luiz Cláudio, o senhor tem a palavra. Muito boa noite. É um prazer ser presidido pelo caro amigo Felipe Martins, esse querido advogado e professor universitário. Eu quero iniciar minha fala parabenizando o professor e advogado também Bernardo Câmara pela excelência desse maravilhoso evento que reúne os maiores nomes da advocacia nacional e, por que não dizer, juristas nacionais, porque temos também não integrantes específicos da advocacia. Eu quero também parabenizar e abraçar meus companheiros de mesa virtual, e doutor Ronaldo, doutora Tereza, pelo brilhantismo da exposição. Também vejo aqui a Fernanda, meu querido amigo Leonardo Beraldo, Léo Beraldo. Um abraço especial em todos vocês. Felipe, mais uma vez cumprimentando o Bernardo, eu vou começar com uma brincadeira, né? Quando o Bernardo me convidou para fazer a palestra, que seria no painel de encerramento, e a última palestra, né, eu imaginei que já chegaria mesmo perto das 22 horas, e eu falei, mas que responsabilidade a minha falar depois de tantos e tantos talentosos colegas, em especial num painel da grandeza, né, dos meus colegas aí, Ronaldo e Tereza. Então, eu aceitei essa tarefa porque dizem que os últimos serão os primeiros. Então, eu fiz uma brincadeira aqui com o Bernardo, que mais que nunca nós estamos querendo ser os primeiros. Bernardo, mas parabéns pela iniciativa desse evento. Mais de 13 mil inscritos. E o mais legal, como a professora Tereza disse, né, a oportunidade do advogado abrir o painel que lhe interessa, né, poder conciliar com as suas atividades profissionais e, por que não dizer também, hoje, atividades pessoais, né? As advogadas na pandemia estão tendo que conciliar, né, o seu home office com atividades muitas vezes domésticas, o homem também fazendo as atividades, compartilhando essas atividades domésticas. Então, um novo mundo, e esse congresso, com a sua maravilhosa adesão, mostra que é possível, sim, redescobrir essas coisas. Ainda hoje, eu comecei, por 9 horas da manhã, fazendo uma sustentação oral no TJ de São Paulo. Depois já participei de um seminário sobre Caixa de Assistência dos Advogados com os colegas do Mato Grosso do Sul. E agora aqui reunido, né, com vocês nesse importante evento sobre processo civil. O tema aqui sugerido, eu não poderia iniciar esse tema sem dizer que eu tive a honra de presidir a OAB Mineira exatamente no período, né, da aprovação e das audiências públicas que nortearam o texto do Código de Processo Civil. Eu lembro, inclusive, da audiência pública realizada com a presença do Thierry, do Felipe, de muitos de vocês, na Universidade Federal de Minas Gerais, a vetusta casa de Afonso Pena.
E lá foram trazidas inúmeras ideias da própria advocacia. E eu quero aqui parabenizar esse trabalho da OAB, não só da OAB de Minas, né? O Léo Beraldo me ajudou muito na ocasião, com a Comissão de Processo Civil, também o Bernardo Câmara, o próprio Dier, que eu mencionei, mas também a OAB Federal, e eu faço uma referência especial aqui ao trabalho do Márcio Vinícius Furtado Coelho, junto ao ministro Fux, na realização dessas inúmeras audiências públicas realizadas Brasil afora, que trouxeram inúmeras conquistas à advocacia brasileira e também à cidadania. Dentre elas, né, a valorização dos nossos honorários, o retorno das férias forenses para a advocacia, né, a garantia dos nossos prazos em dias úteis que nos resgataram aí o direito da convivência familiar nos finais de semana, especialmente com aqueles prazos de 5 dias que eram iniciados na sexta-feira. Enfim, uma série de boas novas que vieram à advocacia e à cidadania. Então, eu considero que esse código ele foi um código de muito mais boas novidades do que de notícias, né, não concretizadas no âmbito das nossas expectativas. Agora, eu nunca neguei a ninguém, até porque muitos anos fui professor de prática forense civil, né, prática civil, junto aos núcleos de prática judiciária, o meu amor, né, é pelas petições do libelo, né, pela petição inicial e pela contestação. Evidentemente que eu reconheço o talento dos advogados que mexem nos tribunais superiores, nos tribunais do nosso país, mas eu diria que a elaboração dos recursos é como se fosse a edificação do 2º e 3º andar de uma casa. Verdadeiramente, a estrutura, o pilar do processo, o alicerce da estrutura processual e do contraditório se forma exatamente na base da petição inicial e da contestação. Então, eu sou extremamente maravilhado, né, pelas noções de petição inicial e, mais ainda, da contestação, porque é exatamente onde se manifesta, né, o legítimo direito de defesa da parte no processo, fixando aquilo que é controverso para a avaliação do magistrado. Então, se nós estamos diante de uma petição bem elaborada e de uma contestação bem elaborada, eu diria que facilita tudo no processo, até a atuação do magistrado, porque muitas vezes a sentença é exatamente o reflexo, após a análise probatória, daquilo que foi alegado na petição inicial ou daquilo, evidentemente, que foi contrariado, né, pela peça contestatória. Agora, como o nosso tema tem que ser abordado em apenas 15 minutos, 10 minutos, em especial sendo essa última fala do painel, eu achei por bem reduzir mais ainda a nossa expectativa de fala, dizendo que nosso código, estabelecendo os princípios constitucionais e deixando essa grande ênfase exatamente no contraditório, na ampla defesa, me deu curiosidade de falar sobre a contestação. E aí também o tema era muito amplo. Falar sobre contestação em 15 minutos seria também temerário. Então, eu procurei, junto ao Bernardo, sugerir que nós falássemos apenas sobre um aspecto específico da contestação, que são as preliminares. E já às 10 horas da noite, eu acho que ninguém vai negar a importância das preliminares numa relação. As cabeças maldosas até podem rir aí, mas eu estou falando na relação processual, na relação formal do processo. As preliminares, então, são essenciais na formulação de uma estrutura de defesa, porque, posteriormente, superadas as preliminares, é que nós vamos adentrar o mérito. E o mérito, então, vai vir naquela estratégia utilizada pelo advogado de prejudiciais de mérito, negar o fato, reconhecer o fato e apresentar um fato modificativo, impeditivo ou extintivo
ao direito apresentado pelo autor, e, inclusive, né, com os reflexos atinentes, né, ao processo reconvencional ou, né, o pedido contraposto, como nós usamos hoje no processo. Então, cabe a nossa exposição a tentar trazer aqui algumas considerações importantes sobre a estrutura do novo artigo 338, que antes era o artigo 301, que estabelece regramentos sobre as preliminares que devem ser arguídas, ou seja, o que incumbe à parte alegar antes de adentrar o mérito na sua peça contestatória. E aí, evidentemente, que antes de adentrar no artigo 338, eu gostaria de rapidamente dizer, né, que algumas dessas preliminares são meramente dilatórias, ou seja, elas não extinguem o processo, elas causam apenas uma providência formal de natureza processual na correção do rumo do processo, mas existem algumas que, enfrentadas pelo juiz, podem levar, né, à análise de extinção do feito sem a análise meritória do processo, o que seria, a princípio, uma vitória para o réu, mesmo sem o adentramento da questão meritória. Aí sim, sabendo que existem preliminares peremptórias e dilatórias, nós podemos sim comentar aqui a respeito de cada uma delas, e, inclusive, abordando já 3 pontos fundamentais que foram alterados pelo Código de Processo Civil de 2015, no sentido exatamente de evitar incidentes processuais desnecessários, o que eu considero medidas que foram extremamente salutares no propósito de evitar procedimentos inúteis de formalidade desnecessária. E aí eu me refiro à possibilidade e necessidade até de alegação da incompetência relativa em preliminar de contestação e também, né, a abordagem da impugnação à concessão ou não de assistência judiciária gratuita no âmbito da concessão dela, especialmente, né, o réu vir e se colocar contrário à concessão dessa gratuidade judicial imposta pelo juiz, né, e também o questionamento ao valor da causa apresentado pelo autor também na preliminar de peça contestatória. Percebam os colegas advogados e advogadas que antes isso tudo era em peça apartada, criando incidentes processuais, né, o que, querendo ou não, né, trazia morosidade e prejuízo à agilidade dos processos judiciais. Vejamos, a exceção de incompetência tinha que ter uma exceção própria, exatamente no sentido de formalizar, né, todo um procedimento, no sentido de se discutir a competência relativa, quando, na realidade, a incompetência absoluta já era discutida no âmbito da preliminar de contestação. Também, da mesma forma, através de incidentes processuais, é que se deveria alegar, né, a impugnação ao valor da causa, né, e também a impugnação à concessão da gratuidade judicial. Então, essas, me parecem, foram as 3 mudanças acentuadas nas preliminares de contestação, que continuam prescritas no artigo 338, assinaladas da seguinte forma: inexistência ou nulidade de citação, evidentemente que é uma preliminar dilatória, e com o princípio da instrumentalidade, ela, se o réu comparece para apresentar sua contestação, está superada qualquer alegação posterior de cerceamento de defesa por parte do réu. A incompetência absoluta e relativa, lembrando, né, que a incompetência absoluta pode ser reconhecida pelo juiz de ofício, mas a relativa não. Ou seja, obrigatoriamente o réu tem que vir alegando essa incompetência relativa na preliminar de contestação e, inclusive, indicando qual o juízo competente. Não basta ao réu alegar
a incompetência relativa e indicar o juízo incorreto, porque juízo incompetente relativo incorreto, por incorreto, permanece no que está. Então, as regras da incompetência relativa de natureza material e jurisprudencial continuam sendo aplicadas. Ou seja, para que haja benefício da arguição, mesmo em sede preliminar de contestação, da incompetência relativa, é necessário que essa preliminar de contestação venha afirmando qual é o juiz competente. E também, em termos de incompetência relativa e absoluta, as condições ficam mantidas, ou seja, a incompetência absoluta é aquela que deriva da matéria, da hierarquia, enquanto a incompetência relativa é a que deriva do território e com a previsão também em decorrência de eventuais valores de causa. A terceira preliminar é sobre a incorreção do valor da causa, e, evidentemente, eu já explanei aqui que ela é meramente dilatória, ou seja, ela não causa a extinção do feito a princípio, fazendo apenas com que a parte deva, muitas vezes, complementar o valor da causa se foi atribuído a menor do que o previsto na legislação vigente. Também temos a inépcia da inicial, que é uma preliminar peremptória, e em relação à inépcia da inicial, recordo aqui que a petição inicial poderá ser considerada inepta por falta do pedido, por falta da causa de pedir, ou se os pedidos forem incompatíveis entre si. Também temos aqui a preservação das preliminares de contestação, que são a perempção, litispendência e coisa julgada, como preliminares peremptórias, que causam a extinção do feito, a perempção, a perda do direito de ação pelo fato do autor ter causa, por desídia, a extinção do feito por 3 vezes, a litispendência e a coisa julgada, que são a repetição de uma ação por outra, a litispendência é a repetição por uma outra que encontra-se em curso, a coisa julgada, a repetição de uma ação por outra que já foi afetada pela coisa julgada material e formal, e aqui, evidentemente, que devemos lembrar, especialmente aos jovens advogados que nos assistem, que uma causa é considerada idêntica à outra, evidentemente, quando houver o mesmo autor, o mesmo réu, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, as partes têm que ser as mesmas, ou pelo menos parte das partes as mesmas, a causa de pedir a mesma e o pedido exatamente a mesma. Nós temos também a conexão, que também é uma preliminar dilatória, que ocorrerá quando 2 ou mais ações tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, e aí, evidentemente, também temos o desdobramento de continência, ou seja, havendo também a continência ou conexão, o processo também deverá ser extinto. Temos ainda que relembrar a incapacidade da parte, o direito de representação como medidas dilatórias, ou seja, às vezes é muito comum num processo que a parte relativamente incapaz não esteja assistida, a parte absolutamente incapaz não esteja representada, ou nós podemos também defeitos de representação em relação à pessoa jurídica, à pessoa natural. Também temos possibilidade de ter problemas aqui em relação à capacidade postulatória das partes, pela não demonstração de que o advogado está devidamente representado nos autos através do instrumento do mandato, que é a procuração. Então, as partes têm o direito de, havendo alegação do réu de que há um defeito de representação ou de legitimidade ad processo, de que corrija-se essa irregularidade formal sob pena de extinção do processo. Temos também, e aí eu gostaria de fazer um adendo especial, uma preliminar, que é a convenção de arbitragem. E aí eu lembro a especial ênfase que o Código de Processo Civil dá às medidas hoje, diria até preferenciais, de composição de litígio,
que são a conciliação, a mediação, né? E também a arbitragem. A arbitragem merece um destaque especial no Código de Processo Civil e não poderia ser diferente, que através dessa convenção privada, dessa preservação da soberania da vontade das partes, as partes maiores capazes podem eleger um juízo arbitral, né, no sentido da resolução dos seus eventuais conflitos possam ser decididos por um árbitro ou por um juízo arbitral devidamente escolhido, eleito pelas partes. E aqui eu apenas faço um adendo especial da minha também adoração pelo sistema de arbitragem, apesar dele ainda ser muito pouco utilizado entre o grupo empresarial, que eu não compreendo muito, pela celeridade e da possibilidade de rápida solução do conflito, mas uma das coisas interessantes aqui é que a convenção de arbitragem, assim como a incompetência relativa, elas são preliminares de contestação que devem ser obrigatoriamente apresentadas pela parte, ou seja, são preliminares de contestação que não podem, né, ser conhecida de ofício pelo magistrado, né, e que guardam uma relação de dependência com a alegação do réu, ou seja, se o réu não alega na contestação, né, a extinção do feito com a obrigatoriedade de análise pelo juízo arbitral, presume-se que, em relação à vontade das partes, petição inicial e contestação, eles abriram mão do juízo arbitral. Eu lembro ainda a preliminar de falta de caução ou de prestação obrigatória que a lei exige, quando a parte vai ajuizar alguma ação, né, e obrigatoriamente ela tem que prestar alguma caução, né, ou alguma prestação que a lei exige, como uma ação rescisória, por exemplo, e a parte não o fazendo, essa petição inicial poderá ser extinta. E também, né, por último, a indevida concessão da gratuidade judicial, como eu já falei, que pode ser objeto de questionamento em preliminar de contestação pelo réu. Caminhando pelo final para cumprir o prazo, né, eu gostaria de lembrar a inovação também do artigo 338 e 339 do Código de Processo Civil, que é uma hipótese de utilização da antiga nomeação à autoria, numa alegação de ilegitimidade passiva pelo réu. Ou seja, se o réu alega sua ilegitimidade no feito, ilegitimidade é de causa passiva, ele deve, né, sabendo quem praticou o ato ou foi o causador do ato, né, sugerir a substituição do polo passivo da demanda, evitando com isso que ele seja responsabilizado pelas custas e despesas processuais. Agindo assim, com o princípio da boa-fé, ele se desincumbe desses ônus processuais, né, transferindo, no caso da insistência do autor, que será ouvido no prazo de 15 dias, sobre essa alegação, o ônus decorrente da manutenção do réu no polo passivo da demanda. Outra mudança também para ser colocada aqui, no caso da inépcia da inicial, se o magistrado entender que a petição inicial, né, pode ser corrigida pela alegação da falta de alguns requisitos que poderiam causar a inépcia da petição inicial, né, o juiz pode dar o prazo não mais de 10 dias, mas o prazo de 15 dias para corrigir esta irregularidade. Agradeço imensamente a atenção de todos. Procurei ser o mais breve possível na síntese objetiva das transformações do CPC em relação à temática para cumprir o prazo e, mais uma vez, gostaria de dizer da minha alegria e do meu prazer de participar desse maravilhoso evento.